Lucas, capítulo número 5. Nós temos tratado de um tema que fala de vida com propósito. E é muito interessante a chamada dos discípulos de Cristo. Existe uma coisa que as pessoas dizem, é o seguinte: quando eu tiver tempo, eu vou estar servindo ao Senhor. Quando o meu serviço estiver resolvido, eu vou estar servindo ao Senhor. Quando eu terminar minha faculdade, eu vou servir ao Senhor. Quando eu não tiver nada para fazer, eu vou servir ao Senhor. E é muito interessante que nós vemos na palavra de Deus que Deus não escolhe pessoas desocupadas. Deus, ele não está andando pela rua e procurando pessoas que não têm o que fazer, já que não tem o que fazer, vai lá para a igreja, porque eu preciso de gente que não tem o que fazer para dar alguma coisa para eles fazerem. Pelo contrário, Deus procura pessoas ocupadas que estejam dispostas a sacrificar a sua vida para servi-lo. Abrir mão da sua vida para viver a vida de Deus. Amém? E nessa passagem que nós vamos hoje estar compartilhando, é uma passagem muito interessante porque Lucas, ele não é discípulo de Cristo, ele não andou com Cristo, mas ele escreveu tanto o Evangelho de Lucas como também escreveu o livro de Atos. Ele era um doutor e ele acompanhou a vida dos apóstolos e dentro de relatos, em cima de relatos, por exemplo, de Marcos também, que não andou com Jesus Cristo, mas ele escreveu dentro dos evangelhos, nós temos somente dois. O evangelho de Mateus, que vai ser chamado logo mais à frente aqui, no capítulo 5, e nós temos João, que não é o Batista, é o João que andava com Jesus, que escreveram livros. Nos demais, são pessoas que, o caso de Lucas, ele olha a situação, ele consegue ter as informações e começa a escrever. E aqui ele escreve como Jesus começa a chamar os seus discípulos. E eu acho muito interessante a maneira que Jesus começa a chamar os seus discípulos, a convocar eles. Eu não quero aqui de maneira alguma nós usarmos essa palavra para dizer para você largar o seu emprego, largar tudo e que você faz, a sua renda, para servir ao Senhor. Não é isso, não é essa base que eu quero mostrar para você. No entanto, ela serve muito bem também. Se Deus falar ao seu coração para fazer alguma coisa, faça, porque Ele vai garantir. Amém? Glória a Deus. Mas olha só que interessante. Eu quero convidar você a se colocar como primeiros discípulos de Cristo, você se colocar na situação deles. Eles estão trabalhando, eles estão num dia um tanto que frustrante por causa da pesca, e aí Jesus aparece no cenário, os convocando a segui-lo. Então acompanha aí comigo, por favor. Diz assim, ó. Capítulo 5 de Lucas, a partir do primeiro versículo. Certa vez, quando a multidão apertava Jesus para ouvir a palavra de Deus, ele estava junto ao lago de Genezaré. E viu dois barcos junto à praia do lago, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Entrando ele num dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da terra e, sentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lançai as vossas redes para a pesca. Ao que disse Simão: mestre, trabalhamos a noite toda e nada apanhamos, mas sobre tua palavra lançarei as redes. Feito isto, apanharam uma grande quantidade de peixes, de modo que as redes se rompiam. Então acenaram aos companheiros que estavam no outro barco para virem ajudá-los. Eles, pois, vieram e encheram ambos os barcos, de maneira tal que quase eles afundaram. Vendo isso, Simão Pedro prostrou-se aos pés de Jesus, dizendo: retira-te de mim, Senhor, porque sou um homem pecador. Pois à vista da pesca que haviam feito, o espanto se apoderara dele e de todos os que com ele estavam, bem como de Tiago e João,
filhos de Zebedeu, que eram sócios de Simão. Disse Jesus a Simão: não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Elevando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Amém? Essa passagem, até quero deixar ela depois já, para a gente poder usar ela para oferta. Mas, ela não fala somente de oferta aqui. Acompanhe comigo o começo dela, no versículo de número 2. E viu 2 barcos junto à praia do lado, mas os pescadores haviam descido deles e estavam lavando as redes. Interessante olhar esse texto, que mesmo eles estando trabalhando, eles não estão muito felizes naquele momento, porque a pesca não foi boa. Eles tentaram pescar com todo o seu conhecimento, eles tentaram pescar e não conseguiram. E Jesus, ele olhando aqueles barcos, e a multidão querendo ouvi-lo e ver os sinais que ele fazia, ele disse para Pedro: me empresta o seu barco, para que eu possa subir nele. E ele virava como que o altar de Jesus, ao ar livre. E aí as pessoas ficavam de frente para Jesus, esperando o ensinamento que ele ia trazer para elas. E é interessante que Jesus vai ensinando para as pessoas, e chega uma hora que ele vira para o dono do barco, que é Pedro. Talvez ele, eu creio que é por uma revelação, mas ele diz para Pedro: Pedro, vamos de novo pescar, volta ao mar. E aí Pedro olha e fala assim: eu tenho experiência. Nós temos experiência e tentamos já fazer o que poderia ser feito. E não conseguimos pegar nada. Mas eu vou obedecer a sua voz. Eu vou dar um voto de confiança para o Senhor. Nós vamos voltar. Eles já estavam guardando as redes, lavando bonitinho, e voltaram. Só que dessa vez Jesus está com eles. Amém? E nesse momento Jesus diz para eles: olha, joga agora a rede. Quando eles trazem a rede, trazem cheias de peixes. Ou seja, eles estão vivendo o quê? Um milagre. Só que, embora nossos olhos se encham com o milagre que está acontecendo aqui, eu quero entrar um pouquinho na vida de Pedro e no chamado que Jesus faz para ele. Por quê? Talvez Pedro, assim como os demais futuros apóstolos, discípulos de Cristo, eles estavam vivendo a vida deles pensando com projetos a partir deles. Então, por exemplo, eles saíram para pescar, Fábio, juntou o pessoal e disse assim: vamos pescar, gente. É o nosso sustento, ou seja, se eles vão pescar, não é pesca esportiva. É pesca, uma comunidade, é o trabalho deles. Diga assim comigo: é o trabalho deles. Não é qualquer coisa. E a gente sabe, como trabalhador, como pai de família, né? E principalmente olhando aqui o texto, não diz que a família deles estava lá, mas eles estavam trabalhando. E quando a gente vai trabalhar, a gente se preocupa com o salário, se preocupa com o valor monetário que você vai receber, seja no dia 5, no dia 10, no dia 30, você vai levar para casa, você tem um monte de barrigudinho esperando. Você tem uma esposa esperando o alimento. E imagine você chegar em casa, sua esposa cheia de expectativa que você chegou com a grana para ir no mercado, e chegar lá e você diz assim: não tem danoninho não. Não tem nada. Então, imagine que a cabeça deles estava ali na pesca, já com experiência há muito tempo, e agora eles se encontram frustrados no trabalho que eles têm. Eu acho que uma das coisas mais terríveis é quando a gente trabalha e se frustra com o nosso trabalho. Não é verdade? E não tem aquele retorno. Mas diz a palavra que Jesus muda esse cenário para eles. Jesus faz um milagre na vida deles. E agora, aquela pesca
que tinha sido um fracasso, agora se torna um grande milagre, aonde toda aquela comunidade pesqueira conseguiu um sustento para a vida deles. Mas agora, Jesus, ele olhando aquele milagre, ele reconhece quem é Jesus, um homem santo. Ele não conhece ainda que Jesus é o Filho de Deus. O Espírito Santo, o Pai, não havia revelado para ele ainda, mas ele reconhece que Jesus é um homem santo, e ele diz: olha, retira-te de mim, porque eu sou um homem pecador. Eu não mereço que um homem santo esteja comigo. E é interessante que Jesus disse para ele: não temas, que eu tenho agora uma proposta diferente para você. Essa parte que eu acho linda. Porque o texto não fica parado no milagre. E muitas vezes nós só olhamos esse texto como um milagre da grande pesca. Mas existe um outro milagre acontecendo aí. Existe uma coisa muito maior, que é interessante aplicarmos a nossa vida hoje com esse tema de falarmos de vida com propósito, de encontro de adoradores. Cabe muito bem, sabe o quê? Que Pedro, ele fazia os planos dele, os projetos dele, através do trabalho dele, ele vivia para o trabalho, ele se encontra frustrado, mas Jesus diz algo para ele: olha, agora eu vou mudar a sua vida, e vou tirar você de ser um trabalhador de pesca, de peixes, para você ser um ganhador de almas, um pescador de almas. A proposta mudou. Agora nós percebemos que o chamado que Jesus tem para ele é o seguinte: agora você não vai se preocupar mais com pesca. Agora o seu foco não vai ser mais o seu trabalho, o seu foco não vai ser mais a sua vida, o seu foco já não vai ser mais as decisões a partir de você. Agora as suas decisões serão a partir de mim. A sua visão vai ter que mudar. É interessante que eu vejo que isso é um desafio para Pedro. Porque ele largar as redes, ele largar os barcos, é a mesma coisa que ele dizer: eu estou largando o meu sustento. Eu estou largando aquilo que é a base da minha família. Eu estou largando aquilo que eu sei fazer muito bem. Só que é interessante que Jesus começa a falar algumas coisas para ele, e a decisão dele não demora muito. Ele não se posiciona a meio. A Bíblia diz que após Jesus falar para ele: larga essa rede aí, vem que eu vou te fazer pescador de almas. Qual a atitude que ele tem? Ele larga tudo. Vamos ver esse texto, ler só para você entender aqui. Versículo de número 11. E levando eles os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Como já disse desde o início, o Senhor não está aqui me usando para dizer para você largar o seu trabalho. Mas o que nós estamos aqui avaliando é um reset na nossa vida e começar a avaliar a partir de Deus o que é que Ele tem para a gente. Começar a olhar a proposta de vida que é diferente de uma vida normal. O que é uma vida normal? É uma pessoa trabalhar, ganhar seu dinheiro, se formar, conquistar uma casa, conquistar um carro, ter uma vida boa, enfim, isso é uma vida normal, sim ou não? Qual é a vida sobrenatural? É abrir mão de tudo isso e dizer assim: não, isso é segundo lugar. Primeiro lugar é a vontade de Deus para a minha vida. O que é que Deus quer de mim? Podemos ser ganhadores de almas no trabalho? Sim. Podemos ser ganhadores de almas numa escola? Sim. Isso é ser um missionário, é ser um evangelista, mas não de dentro de igreja. É você ser uma pessoa intencional. O que é ser uma pessoa intencional? Quando você está no trabalho,
Você tem a responsabilidade de ganhar aquelas almas para Jesus. E tudo que você vai fazer vai ser o quê? Intencional. Está dando para entender? Ou seja, tudo que você faz é com uma intenção. E qual é a intenção? De que essa pessoa encontre-se com Jesus Cristo. De alguma maneira, aquela alma ser ganha para Cristo através da sua vida. Amém? Ou seja, isso é ressignificar. Ou seja, trazer um novo significado para a minha vida. Ao invés de entender que meu trabalho é simplesmente um trabalho, não. O meu trabalho é uma oportunidade de ganhar almas. Na escola, não é simplesmente a escola. É um lugar onde eu posso ganhar almas. Todo lugar que passamos, temos uma responsabilidade com almas. Amém? Quem está entendendo? Imagine se nós colocarmos isso na nossa mente. De que todo lugar que nós passamos, existe uma alma que nós podemos ser usados para ganhar ela para o Senhor Jesus Cristo. É nesse contexto que eu estou dizendo, ressignificar sua vida e entender que tudo vai iniciar a partir de Cristo, a partir daquilo que Ele tem para nós. Mas para que isso aconteça, nós temos que abrir mão de tudo. Apóstolo, mas o senhor disse que eu não preciso sair do meu serviço. Exatamente. Mas como você ressignificou sua vida, o seu tudo que você abriu mão, é porque você entendeu que o seu trabalho não é só para você ganhar dinheiro. Você entendeu que o seu passeio não é só para passear e descansar. São oportunidades de viver para Deus, de glorificar a Deus, de mostrar Deus, de evangelizar, de falar do amor de Deus por onde quer que você passa. É justamente esse ponto que nós aplicamos para nós. Chega um momento na nossa vida que a gente precisa ter esse encontro e entender que a nossa mente tem que se abrir e que nós verdadeiramente vamos abrir mão de tudo e entregar tudo nas mãos de Deus. A Angélica está lendo um livro, ela me emprestou o livro, e ela está lendo, né? Ouvindo, né? Até que nada mais importe, do Luciano Subirá. A Bíblia nos ensina a chegar nesse nível, até que nada mais importe, a não ser a vontade daquele que te chamou. Quando nós falamos de vida com propósito, nós só entendemos que é vida com propósito de satisfação para a gente, mas vida com propósito é trocar o propósito meu pelo propósito de quem? De Deus. Agora já não para a vontade de Deus. Está dando para entender? Mas não, é interessante que Jesus, na chamada que ele faz às pessoas, eu acredito que Jesus não mudou. Jesus mudou, gente? Ele não mudou. Ele não fez uma adaptação para o século 21. Não. São maneiras diferentes de chegar a um mesmo objetivo. A morrer para si mesmo e viver para Deus. Amém? Jesus, ele chamou esses discípulos e nós vemos que mesmo nesse encontro de tristeza deles, que eles já estão desistindo, Jesus faz eles viver um milagre. Não poderia ficar só no milagre? Pronto. Jesus mostrou, eu faço um milagre. Mas Jesus disse para ele, vocês vão um passo a mais, porque vocês vão ser meus discípulos. Você está querendo somente um milagre de Jesus, ou você quer ser discípulo? Quem quer ser discípulo de Cristo? Ser discípulo de Cristo é desafiador. Mas ser discípulo de Cristo é estar disposto a abrir mão de tudo. Ressignificar a sua vida. Falar para você mesmo que os seus direitos já não existem mais. Por quê? Agora não é feita mais a sua vontade. É feita a vontade de Deus. A nossa oração conhecida, que não precisa nem ser cristão, que muita gente faz ela, o Pai Nosso. Na nossa oração do Pai Nosso, segundo Jesus também nos ensinou, a oração diz o quê? Seja feita a sua
tanto no céu como na terra. Ou seja, faz a sua vontade, não a minha. Agora, nós estamos dispostos a entender a vontade de Deus e querer viver a vontade de Deus? Porque sempre a gente entende que a vontade de Deus é o milagre. Mas a vontade de Deus é o abandonar tudo. Milagre, multidões viveram. Milagre, muitas pessoas alcançaram, mas os discípulos, eles deram a vida por aquilo que eles acreditaram. Hoje nós estamos aqui porque existiram pessoas que entregaram suas vidas para Jesus e fortalecidas no Espírito Santo, o Evangelho permaneceu de pé e chegou até nós hoje. Quantos de nós estamos dispostos a nos posicionar e passar o bastão para uma próxima geração que virá? Quem está entendendo? Apóstolo, mas aí eram os pescadores, eu não trabalho com pesca. Mas Jesus não chamou só pescadores. E outra, se nós formos olhar, quem de nós aqui, pensando numa igreja, pensando em alcançar o mundo, começaríamos por pescadores? A gente já ia logo na elite, sim ou não? Já ia numa elite, nos intelectuais. E Jesus confunde tudo, assim como as pessoas foram confundidas por Deus, que pensavam que Jesus, o Messias, ele viria como? Num trono, seria do meio dos sacerdotes, e totalmente ao contrário, ele nasce dentro de uma estrebaria. Ninguém acreditava nisso. Mas a palavra de Deus nos ensina que Deus escolhe as coisas loucas para confundir as sábias. Deus escolhe pessoas incapazes para fazer delas capazes. Amém? Deus vai escolhendo pessoas que são improváveis, e eu creio que muitas pessoas foram encontradas em suas vidas, frustradas em muitas situações. Mas mesmo assim Deus chamou elas, mesmo com as suas marcas, mesmo com as suas tristezas, Deus as chamou. Assim como chamou Pedro, que não estava pronto, num momento difícil para ele, nós vemos que ele teve que abrir mão, e nós vemos mais à frente, que quando Jesus começa a falar sobre abrir mão das coisas, Pedro pergunta para ele, e nós que deixamos tudo? O que nós vamos receber com isso? Aí Jesus responde para ele, você que deixou família, você que deixou bens, você que deixou tudo para trás, vocês vão receber em dobro de família, vocês vão receber em dobro de pessoas para você cuidar. Ou seja, as pessoas muitas vezes entendem que você largou uma coisa, aí Jesus vai te dar muito melhor, ele vai dar mais dinheiro, ele vai dar uma grande empresa porque você abriu mão disso, abriu mão daquilo. Não. Quando ele diz que te dará uma família, entenda o que Jesus entendia do que é família. Como que Jesus olhava a família? Quem era a família de Jesus? Quem era? Era Maria e José. Não, eram os discípulos dele. Quem era a família de Jesus? Ele mesmo dizia. Quando fala assim, tua mãe, teus irmãos, tua irmã, tua família está lá fora. Ele falou assim, minha família é todo aquele que faz a vontade do meu Pai. Ou seja, nós hoje temos uma família nuclear, aquela que nós nascemos. Nós fazemos parte dela também. Você tem uma família? Amém? Papai, mamãe, os filhinhos e tal. É uma família. Mas hoje você faz parte de uma outra família. E essa família é muito maior do que a sua família. A visão de Deus sobre a igreja dele é que todos nós somos uma só família. Tipo, a gente não tem esse olhar. Nós temos o olhar seguinte, minha família, meu lar, meu primeiro ministério. Nós somos família. Isso é ministério. Todos nós, a sua família nuclear, carnal. Mas agora, se você não é mais uma pessoa carnal, amém? Você é uma pessoa o quê? Espiritual. Sendo espiritual, até sua família já é outra também. Como, apóstolo? Jesus não ensinou para a gente que ele veio para trazer paz? Não. Ele disse que ele veio trazer divisão. Até mesmo dentro da família haveria situações. Ele não disse que provocaria, eu vou fazer isso aí. Não.
Ele veio porque ele traria essa divisão. Então aconteceria numa casa a probabilidade de 3 servirem ao Senhor e 2 não. Ou vice-versa. Mas não tem problema. Por quê? Porque a sua família é muito maior do que você pode imaginar. Só que nós não temos esse entendimento de família. A igreja de Atos dos Apóstolos, Lucas, quando ele escreve, ele nota isso. Diz a palavra de Deus que eles estavam vivendo um momento que eles cresciam em quantidade e em qualidade. Diga assim comigo, quantidade e qualidade. A quantidade era numerosa, que numa pregação desse homem Pedro, ganhador de almas, depois de levantado da sua frustração, mais de 3.000 almas se convertem e participam de uma pregação. Eu não conheço um pregador, e eu não sou esse também, que com uma pregação 3.000 almas se convertem. É bastante gente, não é? E logo no começo da história da igreja não tinha estrutura, não tinha templo, não tinha nada. Através da pregação de um homem, mais de 3.000 almas se convertem. Só que Lucas vai dando também a qualidade dessas pessoas. Eles tinham unidade, eles tinham união, eles tinham adoração, eles tinham temor, eles tinham ensinamento, eles tinham doutrina, eles estavam crescendo como família, só que eles chegaram a um ponto de se sentir tão família de Deus, que eles venderam os seus bens e todos tinham tudo em comum. Está dando para entender? E interessante que esse posicionamento deles impactou a época deles. Porque diz a palavra de Deus, lá em Atos também, que eles, por causa do posicionamento, eles caíam na graça das pessoas. Ou seja, o mundo enxergava a eles com os bons olhos. Olhavam para eles e viam comunhão, viam neles amor, e o próprio Espírito Santo acrescentava as pessoas para participar disso. Apóstolo, mas todos participavam disso? Tinha gente que participava meio, não se entregava totalmente. Ananias e Safira é o exemplo, por isso que Lucas narra a situação deles de vender uma propriedade e querer abraçar a ideia de Barnabé, só que eles não estão com o mesmo coração. Eles estão mentindo para o Espírito Santo, ou seja, desde lá sempre existiu essa divisão, mas também existiu pessoas que se uniram. E o que eu vejo Jesus dizendo para Pedro aqui, eu vou te inserir uma nova família. Eu vou te dar uma família maior do que essa que você tem, com a sua sogra. Uma coisa a gente vê que ele tinha sogra. Um pouquinho antes aqui, está escrito que ele tinha uma sogra e Jesus curou a sogra dele. Então, possivelmente, tinha uma esposa. Se ela não tivesse falecido, tinha esposa, tinha filhos, tinha uma família nuclear ali. Mas Jesus disse para ele, se você abrir mão de tudo isso, me seguir, você vai receber uma família muito maior, que é a família de Cristo. Por isso nós nos saudamos como o quê? Irmãos. É lógico que nós estamos bem distante da realidade de irmãos. Só que às vezes até mesmo como irmãos dentro de casa, na família nuclear, não entende, né? Mas nós precisamos ter esse convívio e entender que somos irmãos. Quem está entendendo, diga glória a Deus. Outra coisa nós percebemos aqui acontecendo na caminhada. Quando eles começam a andar com Jesus, nessa caminhada aqui do capítulo 5, você vai perceber o seguinte, que no meio do caminho, ele começa a fazer um milagre, ele cura um paralítico, e logo depois ele encontra uma outra pessoa. E essa pessoa também ele chama. Só que mais uma vez você percebe que o posicionamento dele é igual de Pedro. Igual dos demais futuros apóstolos, discípulos de Cristo naquele momento, que é Levi. Acompanhe comigo. Versículo número 27. Lucas 5, 27. Acharam, amém? Depois disso saiu, e vendo um publicano chamado Levi sentado na coletoria, disse-lhe, segue-me. Este, deixando tudo,
levantou-se e o seguiu. Deu-lhe então Levi um grande banquete em sua casa. Havia ali grande número de publicanos e outros que estavam com eles à mesa. Murmuravam, pois, os fariseus e seus escribas contra os discípulos, perguntando: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Respondeu-lhe Jesus: não necessitam de médicos sãos, mas sim os enfermos. Eu não vim chamar justos, mas pecadores ao arrependimento. Mais uma vez, Jesus está confundindo a cabeça do povo. Ao invés de escolher pessoas prontas, ele escolhe pessoas pecadoras, pessoas doentes, pessoas falhas, para usar elas. Então por que é que nós muitas vezes temos na nossa cabeça que nós temos que ser os perfeitos para ser escolhido por Deus? Deus escolheu você do jeito que você é, na situação que você está, mesmo com toda essa história que você tem. Pode ser a história do pescador, mas pode ser a história do publicano. Como assim, apóstolo? Porque a história do publicano é diferente. Porque se o pescador era desprezado, o publicano era uma revolta para o povo judeu. No entanto, ele estava bem financeiramente, porque ainda que ganhava o seu dinheiro de uma maneira ilícita, cobrando mais impostos do seu próprio povo, porque o publicano, ele era um cobrador de impostos. Só que ele cobrava imposto para Roma, mas ele era judeu. Então imagine só como o povo amava ele. Porque aí, em vez deles cobrarem, Roma dava o direito deles cobrarem os impostos. Exemplo, 2% é para Roma, ok. Mas se eles quisessem cobrar 4%, eles podiam. Então eles enriqueciam ilicitamente. Por isso que Zaqueu, ele diz o seguinte: olha, eu estou disposto a retribuir, a devolver aquele que eu roubei. E Jesus mandou ele fazer isso? Não. Ele entendeu. Ele recebeu ali de Jesus algo diferente. Ele falou assim: não, eu não posso continuar da mesma maneira. Eu vou mudar minha maneira de agir. Eu vou ser diferente. E aí Jesus diz o quê? Hoje há salvação nessa casa, porque uma pessoa se arrependeu. Se um publicano se arrepende, se um pecador se arrepende, ali ele é perdoado, ali ele muda a atitude dele, e agora Jesus muda a história dele. Ou seja, olhando para a minha vida e para a sua vida, não importa o que aconteceu, o que importa é como você se porta diante daquilo que Jesus te chamou. Ah, mas a minha história, se Jesus te chamou, irmão, ele não olhou para o passado, ele olhou para agora, para a sua vida. Às vezes a gente olha para a palavra de Deus e vê grandes vultos, grandes pessoas que são exemplos para nós, como Paulo, como Pedro e tantos outros, mas houve tempo na vida deles que eles não eram tudo isso, e ainda assim Deus chamou ele. Mas por quê? Deus não chama olhando o passado, Deus chama olhando para o futuro. Acho que você não entendeu muito bem. Mas ele olha lá para frente como você vai ficar. Você é uma obra hoje inacabada. Mas quando você estiver acabadinho por Deus, vai ficar da hora. Se você olhar para o passado, não presta. Se olhar para o presente, não está pronto. Mas se olhar com os olhos de Deus lá no futuro, vai ser tudo diferente. Porque é esse Pedro que um dia foi chamado a largar as redes, que prega e mais de 3.000 almas converte. Ele tinha uma palavra liberada sobre a vida dele. Ah, apóstolo, queria tanto ter uma palavra liberada sobre a minha vida. Então lê João 15. Não fostes vós que me escolhestes, eu vos escolhi a vós, e vos nomeei, e vos enviei para que vocês vão e dê fruto, e o vosso fruto permaneça. Ou seja, é palavra liberada sobre a sua vida. Apóstolo, mas ainda não está acontecendo. Mas vai acontecer, porque Deus não é um Deus que para no meio da obra e desiste dela. Não, Ele vai até o fim dela. Ele te escolheu, Ele sabe quem você é, Ele sabe da sua capacidade, Ele sabe que você é incapaz. Eu sou incapaz, nós somos incapazes de realizar uma grande obra como a obra do Evangelho. Nós só somos instrumentos, ninguém é nada. Nós somos somente instrumentos. Diga para a pessoa que está do seu lado: você é somente instrumento. Às vezes as pessoas falam: porque eu faço, porque isso, porque aquilo. Não, você é instrumento. Deixa Deus usar a sua vida.
Não use você mesmo. Deixa Deus usar você. Que às vezes a gente quer usar Deus. Usar Deus para fazer aquilo que a gente quer. Se satisfazer com aquilo que a gente gosta. Mas deixa Deus usar você. Ao invés de você querer usá-lo para a sua própria vontade, fazer aquilo que te agrada, que você quer, e procurar fazer aquilo que Deus quer de você. E o que Ele quer é que você tire tudo aquilo que te separa dele. E o que te separa de Deus? Aí você tem que pegar e falar com Ele. Eu não sou Deus. Ele sabe o que te separa dele. E você pode ter certeza que Ele vai pedir aquilo que te separa dele. Aquilo que trava o seu coração. Aquilo que trava você. Hoje eu ministrava a vida de uma pessoa, eu disse para essa pessoa, eu falei assim, olha, preste atenção, nunca tenha cartas na manga com Deus. Porque Abraão tentou guardar as cartas na manga. Como assim, apóstolo? Quando o Abraão saiu com o chamado que Deus fez para a vida dele, larga a tua terra, larga a tua parentela, vem e segue-me. Ele foi e levou o Ló junto. Mas o que ele fez? Ele levou o Ló com a perspectiva. É uma oportunidade de eu adotar ele, porque o irmão dele tinha morrido, o irmão de Abraão. Só que Deus, eles prosperaram, e Ló foi para um lado e Abraão foi para outro. Perdeu uma carta na manga. Ele tinha carta na manga com a Sara, que era Agar. Aí Deus falou para ele, mas eu não tenho aliança com ele. A minha aliança contigo será outra. Aí a gente percebe que, por que é que Deus não fez da noite para o dia o milagre? Porque Abraão tinha as cartas. Enquanto você tiver carta na sua mão, não vai ter jeito. Vai ter que ficar só você e ele. Como ficou Abraão e Deus somente, para vir o Isaac. Porque quando chegou a última carta que ele tinha, era o mordomo Eliezer. Ele disse, olha, se eu ungir Eliezer como meu filho, pronto, está resolvido o problema. Aí Deus disse, Abraão, para. Não vai ser com Eliezer. A minha promessa é de milagre sobre você. É com ele que eu vou fazer aliança. É Deus quem dá o filho. É Deus quem faz o milagre. Sem precisar da nossa ajuda. É Deus, ele faz o que ele quiser. A gente poderia entrar até mais fundo, que às vezes fala assim, poxa Deus, mas aquela pessoa sofre ali, e o Senhor poderia mudar aquilo. Mas e se Deus escolheu a pessoa para ser um vaso de ira? Não é difícil para a gente? Porque Deus precisa se manifestar. E Deus, sabendo que a pessoa seria insubmissa, Deus manifesta a ira nela. Para a gente não entende muito bem isso. A gente só quer que Deus faça aquilo que a gente quer. Mas Ele vai fazer o que Ele quer, não importa o quanto você quer fazer. E quando Ele chama a gente, vai ter que ser do jeito dele, não do jeito nosso. É chegar e falar assim, Deus, o que o Senhor quer de mim? Aí Ele vai perguntar para você, quem você quer ser comigo? Você quer ser alguém na multidão ou você quer ser discípulo? A gente precisa decidir. Porque para o discípulo vai ser pedido tudo. Amém? Diga assim comigo, para o discípulo vai ser pedido tudo. Tudo. Apóstolo, mas não dá para entregar tudo. Então você não conseguirá ser discípulo. Por que, apóstolo? Porque aonde estiver o seu tesouro, aí estará o seu coração. Se Deus não for o teu tudo, vai ser complicado para você. Às vezes nós estamos passando por um momento difícil. E até difícil para a gente de cima do altar falar alguma coisa. Como eu queria que Deus me falasse alguma coisa para eu poder mandar daqui para Facebook, para todos os lugares. Mas eu não vou ser louco de falar o que creio. Porque às vezes a gente crê numa coisa e Deus está trilhando outros caminhos. Mas de uma coisa eu tenho certeza. A minha vida está nas mãos de Deus. Você tem certeza que a sua vida está nas mãos de Deus? Por que você tem medo? Se Deus é dono da sua vida. Tudo só acontece por permissão de Deus. Deus permite uma pessoa ficar presa? Sim ou não? Permite. Deus permite uma pessoa morrer?
E a gente precisa entender que é mais além, porque a palavra de Deus diz que a Deus agrada a morte dos seus santos. Imagina dizer, quem é santo aí? Separado. Deus se agrada com a sua morte. Se morrer, Deus se agrada com isso. Coisa. Você está pronto, irmão? Quem está pronto para morrer? Sério, perguntando é sério mesmo. Quem está pronto para morrer? Ninguém. Devia estar. Sabia que é verdade? O que foi que Jesus ensinou para a gente? Fique tranquilo, gente. Quando eu for vir, eu vou avisar para vocês. Eu vou dar um toque antes, eu vou mandar um correio, vou mandar um WhatsApp. Eu vou postar no Face quando eu for vir. Jesus disse isso? Como que ia acontecer? Repentinamente. Assim como um relâmpago que sai de um canto e vai para o outro, assim seria a vinda do Filho de Deus. Ué, não poderia ser agora? Sim ou não? Ué, e como você está com medo de morrer? Pode. Sua vida está nas mãos daquele que é o autor da vida. Ah, posso, mas você não tem medo de morrer? Gente, nenhum poder há sobre mim se Deus não liberar. Nem sobre a sua vida. Se chegou a minha hora, irmão, é a minha hora. Ah, posso. Então nós somos pessoas que devemos ser displicentes, não devemos cuidar. Eu disse isso. Tem álcool ali na porta. A gente está cumprimentando assim, ó. A gente está vivendo de Eclesiastes, como já disse. Tempo de abraçar e tempo de se afastar de abraçar. Ok. Isso não significa que nós não estamos prontos para Deus. Será que nós estamos prontos para Deus? Será que estamos prontos para Deus chegar e falar assim, pronto, eu vim aqui? Ou será que a gente está tendo que ouvir a palavra que o rei ouviu? Coloca a tua casa em ordem, porque certamente tu morrerás. Se Deus disser para você hoje, coloca a tua casa em ordem, porque certamente tu morrerás. O que você faz, irmão? Aposto, mas é coisa que eu não coloco em ordem da noite para o dia. Vai esperar um tempo aí. O Senhor, pede mais uns 15 anos aí para o Senhor, porque é muita coisa para colocar em ordem. E ele não colocou a casa dele em ordem. Precisamos estar prontos. Isso mostra, de verdade, que nós não abrimos mão de tudo. Não abrimos mão de tudo. Paulo chega a um nível de dizer que a vida dele não era preciosa aos olhos dele. A vida dele estava escondida em Deus. Ele é o nosso dono. Ele é o nosso Senhor. Ele é o autor da vida. Ele dá e ele tira. Ele faz nascer e faz morrer. Ninguém desce à sepultura sem a permissão de Deus. Ninguém. Ninguém. Nem eu, nem você. Amém? Deus permite. Apóstolo, então agora, pode. Estou nem aí para nada. Eu não estou dizendo isso. Apóstolo, o que você vai fazer, aproveitando que o senhor está falando aí? O que vai fazer? Teve igrejas que cancelaram os cultos e agora não faz mais os cultos. O que o senhor acha? Eu prefiro não opinar. Eu prefiro não opinar. Porque toda a minha opinião vai ter uma porcentagem a favor e outra contra. Qualquer opinião que se der. E a minha opinião não vai levar ninguém para o céu. A Bíblia leva. Eu vou dar conta da minha fé. E você vai dar conta da sua fé. Eu tenho uns pensamentos malucos a respeito. Mas uma coisa eu sei. O Deus que me chamou, Ele vai até o final com a gente. Ele chamou Pedro. Ele chamou Mateus. E não desistiu de nenhum deles. Mesmo sabendo da fraqueza deles. Deus não vai desistir de você por causa das suas fraquezas. Ele vai desistir de você se você desistir dele. Mas se você insistir, se arrepender, ainda que tiver pecado, ele te perdoa e te levanta. Mas ele não desiste de você. Amém? Como que você está?
Está disposto a ser discípulo? Quer entrar no barco? Quer seguir Jesus? Quando quiseram seguir Jesus, ele dizia: o Filho do Homem, ele não tem um lugar para reclinar a cabeça. Ou seja, ele não tem uma residência fixa. Ele não pode dizer: eu vou estar aqui sempre. É aqui que eu fixei morada. Pode ser que Deus envie para lá. Pode ser que Deus envie para cá. Mas assim é o nascido do Espírito, segundo diz a palavra de Deus. Amém? Qual o propósito da sua existência? Talvez estejamos perdidos nos nossos propósitos. Nosso propósito talvez seja ter uma igreja cheia. Talvez o propósito seja ganhar muito dinheiro. Talvez o propósito seja casar os nossos filhos. Talvez o propósito seja ter uma casa, ter um bom carro, uma boa moto. Não sei. E qual o propósito que Deus nos chama? Estar na vontade de Deus é viver o propósito dele. Quem gostaria de viver o propósito de estar preso por amor a Cristo? Eu também não escolheria. Quem escolheria o propósito de morrer como um mártir? Alguém escolheria? Também não. Ninguém escolheria. Mas quando Jesus fala com Pedro, ele diz assim para Pedro: você, quando fazia o que você queria, você era menino. Você ia para onde você queria. Agora, quando você for mais velho, amadurecer, deixar as coisas de menino, vão te levar preso. E você vai para um lugar que você nem tanto queria. Aí a Bíblia diz que seria a maneira que ele glorificaria a Deus. Qual a maneira que você glorificaria a Deus? Qual a maneira que Jesus glorificou a Deus? Quem sabe aí? Qual a maneira que Jesus glorificou a Deus? Morrendo numa cruz. Padecendo por amor a mim, por amor a você. Até que ele ressuscitou ao terceiro dia. Está à destra de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu não sei. Eu não estou aqui profetizando que vai ter uma cruz. A cruz aqui é tudo ser sacrificado. Vocês vão sofrer demais. Não é isso que eu estou dizendo, não. Só estou dizendo que a alegria nossa tem que ser estar no centro da vontade de Deus, no propósito que Ele tem para a nossa vida. A sua vida tem um propósito, e o seu propósito é glorificar a Deus. Diga assim comigo: minha vida tem propósito, e o propósito é glorificar a Deus. Amém? Se coloca de pé em nome de Jesus. Quero pedir que o Espírito Santo nos ajude a viver esse propósito. Amém? Eu quero pedir que Deus nos dê direção como igreja, como nos portarmos diante das nossas dificuldades, das nossas lutas, e não deixar que ela nos tire do propósito. Se eu perguntar para você o propósito que você tem para a sua vida, segundo a sua ótica, talvez você até me diga. Mas talvez se eu perguntar para você qual o propósito que Deus tem para a sua vida, você não sabe e talvez você nem queira saber. Porque vai te custar. Todo propósito custa, tem um preço. E o preço é tudo. Tudo. Tudo nas mãos de Deus. Tudo para Ele fazer o que Ele quiser. Está disposto, irmão? Entregar tudo. Fala assim: tá aí, Senhor. Faz o que o Senhor quiser. Faz o que o Senhor quiser. Quando Eliseu estava com a sua junta de bois, o profeta chegou e chamou ele. Jogou sobre ele a capa. Falou: vem cá. Ele entendeu. Ele queimou os carros de boi, sacrificou os bois e fez uma festa para os amigos. Se despediu dos pais. E ele pediu autorização para o profeta. Posso ir? Ele falou assim: pode. Porque você já sabe o que eu fiz. Está dando para entender? Você sabe o que Deus tem feito na tua vida? Qual o chamado que você tem?
É propósito. Isso é propósito. Propósito de existência. Propósito para a sua vida. Que o Espírito Santo de Deus ministre no teu coração qual o propósito que Ele tem para você nesta noite, em nome de Jesus. Se entrega para Ele. Amém? Deixa eu convidar você neste momento, em cima dessa palavra,